Por que o método fônico de alfabetização é mais eficiente do que os métodos global, silábico ou misturar métodos? Bom, primeiro a gente precisa entender que aqui a eficiência deve ser entendida como aquela capacidade que a gente tem em realizar algo, mas com esforço menor, tempo e recurso menor, e alcançar resultados desejados. Então, na alfabetização, a eficiência ocorre quando nós nos propomos a ensinar a ler por um tempo mais rápido, do jeito certo, em comparação, entre diversos métodos de alfabetização. E aprender mais rapidamente a ler e do jeito certo quer dizer que a criança vai ser capaz de ler qualquer coisa e logo estará utilizando a leitura para aprender novas coisas. Então, não é só ler rápido, é ler do jeito certo. Uma vez que primeiro ela automatizou habilidades básicas, aprendeu a ler, consegue depois avançar cada vez mais e melhor. Isto esclarecido, voltemos à questão que eu coloquei no início. Por que o método fônico de alfabetização é mais eficiente do que os métodos global, silábico ou misturar um pouquinho de cada coisa? Bom, se nós queremos alfabetizar uma pessoa, independente de método de alfabetização, nós queremos que essa pessoa se torne um leitor hábil, um leitor que lê, entende o que lê. Básico, né? Essa é a finalidade de tudo. E para formar um leitor, bastaria propor, então, situações significativas de leitura, colocar o leitor ou a criança em formação em um ambiente rico de estímulos e livros? Será? Para Michael Roll, autor de um artigo recente de 2024, publicado na revista de divulgação científica Neuroimage, cujo título a gente está vendo aqui na nossa tela, é óbvio que não. Bem como para diversos outros pesquisadores da área da ciência da leitura, como Derraene, José Moraes, Lina Eyre, Diane McGuinness e tantos outros. Para eles, um leitor hábil ele é caracterizado pela sua capacidade de processar rapidamente e de forma categórica a linguagem escrita. Em poucas palavras, o que a gente tem que fazer para garantir esse processamento rápido e categórico, entendendo a linguagem escrita? Para atingir tal propósito, é preciso considerar a palavra que a gente vê diante de nós enquanto duas propriedades centrais. A palavra tem um som e um significado. E segundo a ciência da leitura, o que se tem de mais atual sobre a aprendizagem da linguagem escrita, a leitura, ela não é um acesso imediato ao significado, ao conteúdo, ao sentido da palavra. Pelo contrário, a leitura, em uma primeira instância, é a decodificação da forma da palavra enquanto código fonológico. Isto é como bem pontuou a Simone Benedetti em um livro, no livro dela mais recente, de 2024, que, do ponto de vista do cérebro, a forma da palavra precede o sentido. E a Simone pontuou isso, que eu acabei de citar, em um excelente livro dela, cujo título eu vou colocar aqui na tela. Então, a gente já sabe que ler não é acessar o significado, mas primeiro ser capaz de ler a palavra, de decodificar a palavra, para depois alcançar o significado. E os nossos esforços, então, enquanto ensinar a ler, eles devem estar centrados, sobretudo, em como fazer a criança decodificar a palavra, para que depois ela consiga acessar o significado e compreender o que ela lê. Agora eu quero falar o que saber isso implica na sua prática pedagógica dentro da sala de aula. Mas antes de avançar, eu tenho um convite. Que tal participar comigo de um curso gratuito para ensinar a ler do jeito certo qualquer pessoa, qualquer criança? Aqui na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, tem um link para você garantir a sua vaga nessas aulas gratuitas. Então, quando eu terminar aqui o vídeo, você vai lá no link e garante sua vaga. Combinado? Mas voltando aqui, o que tudo isso implica na sua prática pedagógica dentro da sala de aula? Bom, métodos de alfabetização globais, analíticos ou mistos que incentivam o acesso ao significado e à palavra em sua forma global ignoram a estrutura dos sons. Não são capazes, portanto, de formar leitores hábeis porque impactam no processamento rápido, não consegue processar rapidamente a palavra, a linguagem escrita, uma vez que a pessoa não consegue decodificar qualquer palavra e ler através da estrutura formada
primariamente pela palavra, que é formada pelas letras e os sons. Então, sabendo que o conhecimento das letras e os sons não vem naturalmente, requer um ensino, este deve ocorrer centrado no aspecto linguístico que deveria ser alvo da aprendizagem. Então, o conhecimento das letras, dos sons das letras e os sons que as letras podem representar, que deveria estar os nossos esforços centrais, não a partir de uma mistura, sabe, de análise de palavras inteiras, de sílabas, como a gente tem nos métodos mistos de alfabetização, com estímulo à análise da forma global da palavra, das sílabas que compõem a palavra, para que talvez se alcance o reconhecimento das letras e seus sons. Por outro lado, de uma forma mais eficiente, a gente tem o método fônico, que é o que dá conta de partir da estrutura fonológica da palavra, enquanto a combinação entre as letras e os sons que formam as palavras, associado também ao desenvolvimento de uma consciência fonológica e tudo mais. Então, o método fônico de alfabetização é o que favorece a automatização dos conhecimentos básicos que suportam a aquisição da leitura através do rápido reconhecimento, de um treino de rápido reconhecimento das letras, dos seus sons, e assim a gente foca a atenção da criança, libera recursos na memória de trabalho, constitui a memória de longo prazo e permite o avanço no processamento rápido e categórico da linguagem escrita, que são requisitos para a formação de um leitor hábil. Então, a eficácia do método fônico, ela se dá principalmente porque ensina o som para o qual o nosso sistema de escrita foi criado. Em nenhuma outra unidade eu vou ensinar o som da letra, sendo então que o sistema de escrita do português é alfabético, isto é, temos um alfabeto fonético cujas letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade de fonema. E é isso que devemos ensinar. Depois de ensinar as letras, os sons das letras, nós vamos ensinar as sílabas, como elas são formadas pelos sons das letras, sendo a base. A base é sempre o som de letra. Tem uma autora, Diane McGuinness, no livro O Ensino da Leitura, ela apontou que saber isso significa eliminar aqueles métodos mistos de alfabetização, que misturam um pouquinho de cada coisa, utilizando um pouquinho de cada método para alfabetizar, e que tentam ensinar ao mesmo tempo palavras inteiras, sílabas, fonemas. Então, isso equivale a ensinar 4 sistemas de escrita simultaneamente. Tem um relatório dos Estados Unidos de 2000, o NRP, que confirma isso também, que métodos mistos de alfabetização que introduzem uma variedade de unidades fonológicas são muito menos eficazes que métodos que enfatizam os fonemas, como o método fônico. Porém, no Brasil, a formação acadêmica a partir da faculdade ou formações pedagógicas diversas, né, que você faz pós-faculdade, negam a importância de um método de alfabetização e acaba formando pessoas, em sua maioria, que defendem que método de alfabetização não importa, que cada criança aprende a ler de um jeito, cada criança precisaria, né, de um método de alfabetização, que tem que usar um pouquinho de cada método, mas a ciência da leitura já refutou tudo isso. Esse tipo de argumento só demonstra que pessoas que falam isso estão ignorando a forma pela qual o cérebro processa a nossa linguagem escrita. E adivinha só a consequência que a gente tem desses pensamentos, o cenário de leitores que nós temos no Brasil, fruto dessa mentalidade que a faculdade tem fomentado. O que a gente tem? A gente está formando leitores hábeis ou formando maus leitores? Bom, a consequência é o brasileiro não lê. A gente está formando maus leitores. O brasileiro não lê, não porque o livro é caro. O brasileiro não lê, não porque não tem tempo. Na verdade, o brasileiro não lê, é um mau leitor porque não sabe ler. E não lê porque quem deveria ensinar a ler também não aprendeu como ensinar a ler através lá das formações da faculdade. E aí se sente um pouquinho perdido. Pode ser seu caso, não é? Pode ser que você esteja aí um pouco perdida, já tenha defendido que tudo bem alfabetizar um pouquinho assim, um pouquinho assado, eu não preciso de método, eu posso misturar tudo, não existe melhor método, o método fônico não é bom, mas eu te dei aqui os argumentos relacionados a
como o cérebro processa a palavra, né? A gente tem a palavra vista como som e o significado. E o primeiro acesso à palavra não é o acesso ao significado, mas o primeiro acesso para se chegar ao significado tem que ser ao som, aos componentes fonológicos da palavra. E a palavra, sendo formada pelas letras, o som inicial que a gente tem que começar ensinando a criança para ela ser capaz de decodificar a palavra são os sons das letras e depois como ler através desses sons. E o método de alfabetização que dá conta de fazer isso é o método fônico. Veja só, gente, tem todas as explicações lógicas, tem tudo uma sequência para a gente pensar a alfabetização, para ela ser verdadeiramente eficiente através do método fônico. E nas nossas aulas gratuitas, cujo link você encontra aqui na descrição desse vídeo, você consegue entender, você vai conseguir entender, porque a gente vai ter toda a explicação que você precisa sobre a alfabetização lá. Combinado? Então, faz a sua inscrição no link que está na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua formação e eu te espero lá na jornada da alfabetização. Combinado? Por hoje, a gente fica por aqui. E se ficou rápido esse vídeo, assiste de novo, não tem problema não. Tá curtinho, então você pode assistir de novo e ir esmiuçando, entendendo tudo para conseguir entender o porquê o método fônico é, de fato, mais eficiente. E nas nossas aulas gratuitas a gente vai aprofundar nisso daí. Eu espero você por lá, hein?